Shalom, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um culto, né? Viemos para o sábado para ficar um dia que as pessoas possam estar mais presentes, porque tem os seus compromissos no domingo. E vamos então dar início ao nosso culto, à nossa celebração ao Senhor, aquele que é digno de todo louvor, toda glória, toda nossa adoração, nosso amor, nossa dedicação ao Deus maravilhoso que nos amou ao ponto de dar Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Vou ler uma palavra aqui, amém, em nome de Jesus, para darmos início ao nosso culto, vamos orar. Depois nós vamos estarmos escutando um louvor, e depois nós partiremos para aí uma oportunidade para o pastor Mateus aí, que eu creio que Deus vai falar muito com você. Em nome de Jesus, né? Depois partimos para a palavra. Amém? Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, diz assim: Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda língua, povo e nação. Tu os constituíste, reino e sacerdotes para o nosso Deus. Eles reinarão sobre a terra. Que maravilhoso, né? Fomos comprados pelo preço de sangue de Jesus. Por isso podemos estar aqui hoje para celebrar, para cultuar, adorar a esse Deus maravilhoso, que deu o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Podemos hoje usar esse momento para louvar e adorar aquele que deu a vida por nós, que morreu por nós, que nos resgatou. E também estamos aqui para louvar e adorar ao doce Espírito Santo. Sabe como nós fazemos isso? Permitindo que ele conduza esse culto, permitindo que ele faça aquilo que é a vontade dele, que ele seja o Senhor, que ele seja aquele que vai nos conduzir à adoração, em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor, te agradecemos, exaltamos, ó Pai, por estarmos reunidos mais este dia, para cultuar e adorar ao Senhor neste culto online, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus pelas vidas que estão aqui conosco e por aquelas que vão nos acompanhar depois pelo YouTube. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Quero entregar esse culto, Senhor, como uma oferta agradável a Ti. E me derramar diante do Teu Espírito Santo e dizer a Ele: Tu és o Senhor aqui. Tu és quem conduz. Tu és quem faz a obra. Conduza o doce Espírito Santo. Ó doce Consolador. Ó Espírito de Cristo. Espírito de Deus. Tu que é soberano. Conduza este culto, porque sem a tua presença, esse culto não tem vida. Ele é apenas algo vazio. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, vamos ouvir um louvor e adorar ao Senhor. E nesse período aí, eu quero te incentivar a estar adorando. Amém? Estar orando, exaltando aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer
mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que é dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, meu amado Senhor, meu amado. Para quem está em ti, querido Senhor. Salvou, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou, e de novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, oh, abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Agradecemos, Senhor, porque somos teus filhos, Senhor. Obrigado por veio o nosso resgate, Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque tu vieste, Senhor, nos resgatar e fazer de nós filhos de Deus. Te louvamos e adoramos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo teu Espírito testificar no nosso espírito que somos filhos de Deus, filhos comprados por um preço de sangue. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu vou passar aí para o nosso jovem pastor Mateus, para estar compartilhando algo assim tremendo que ele compartilhou comigo. Meu jovem pastor, à vontade.
Consegue me ouvir direito? Tá bom o som aí para vocês? Pronto, shalom, shalom. A graça e paz do Senhor Jesus Bom, para todos. amém. Hoje eu quero dar um testemunho sobre uma crise que eu passei, muito grande em minha vida, que não dá para contar agora, porque ela durou 20 anos. Não dá para resumir 20 anos agora em 20 minutos. Mas aí eu fui para o joelho conversar com o Espírito Santo, tive um particular com Deus e fui perguntar ao Espírito Santo o que é que eu fiz para merecer sofrer tanto. Para eu passar o que eu passei, para eu sofrer o que eu sofri, tudo o que eu passei. Aí o Espírito Santo me pegou assim pela mão, me levou assim em um túnel do tempo e falou assim comigo: Você quer ver pelos meus olhos como é que eu vejo sua história? E ele começou a falar. Quando ele começou a falar, eu comecei a copiar. E eu vou contar para vocês os 20 anos de sofrimento, como o Espírito Santo ele descreveu para mim como era a minha vida, como ele via. E aí eu fiz um quadro. Aqui está o quadro. Fiz bonitinho para não esquecer. Ali fiz na gráfica. Ele bonitinho. E aí agora eu vou ler para vocês o que o Espírito Santo falou para mim. Eu reclamando de Deus, brigando com Deus, chateado com Deus. Porque, pô, Senhor, eu sirvo o Senhor, eu te adoro. Eu sou crente desde cedo, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas, nunca traí minha esposa, casei com a primeira mulher que eu conheci, tal, minha vida é na igreja. E esse sofrimento todo. Aí quando eu fui ver a minha vida aos olhos do Espírito Santo, olha como ficou a minha vida contada por ele. A minha vida é uma jornada de amor e propósito. Minha vida é um testemunho de amor, serviço e obediência ao chamado de Deus. Desde o início, fui impulsionado a me dedicar às pessoas, levando esperança e transformação onde houvesse dor e sofrimento. Deus me permitiu iniciar células em diversas casas, criando ambiente de comunhão, onde famílias foram restauradas e vidas foram transformadas. Ensinei, discipulei, investi tempo e amor em cada pessoa, sempre com o coração aberto para ouvir, compreender e caminhar ao lado delas. O evangelismo sempre esteve no centro da minha missão. Desci em favelas, entrei em lares marcados por destruição, abracei drogados, alcoólatras e prostitutas, com compaixão e respeito. Levei a palavra de Deus a lugares esquecidos, onde vidas foram tocadas e corações foram renovados. Deus também me chamou para apoiar os vulneráveis. Ajudei moradores de rua, oferecendo alimento, atenção e dignidade. Não se tratava apenas de doações materiais, mas de compartilhar amor genuíno, olhando nos olhos e mostrando que cada pessoa tem valor. Minha jornada foi marcada por relacionamentos profundos. Recebi pessoas em minha casa, saí com elas para momentos de alegria e comunhão. Fomos juntos a shoppings, cinemas, praias, churrascarias e pizzarias. Construí amizades sólidas, tornando-me um irmão, amigo e pai espiritual para muitos. A oração foi uma ferramenta poderosa em minha caminhada. Passei horas intercedendo por centenas de pessoas, apresentando suas dores e necessidades diante de Deus. Por meio da oração, vi casamentos restaurados, vidas salvas do suicídio, famílias reunidas e sonhos ressuscitados. Além disso, ajudei financeiramente aquele que enfrentava crises. Paguei dívidas, contribuí para aliviar dificuldades e abençoei famílias em suas necessidades mais urgentes. Esse gesto de amor material era um reflexo do amor que Deus depositou em meu coração. Com paciência e dedicação, amei como pai, como irmão e como amigo. Escutei histórias de sofrimento por horas, dias, meses e até anos. Não desisti das pessoas, mesmo quando os desafios eram grandes. Liguei, voltei, insisti, permaneci ao lado delas, acreditando sempre no propósito maior que Deus tem para cada ser humano. Ao longo dessa caminhada,
Deus permitiu testemunhar inúmeras vidas transformadas. Vi pessoas superarem o desespero, reencontrarem a fé, reconstruírem suas histórias. Meu coração se enche de gratidão por ter sido usado como instrumento de bênção e restauração. Minha história é um reflexo do amor de Deus. Cada lágrima, esforço e sacrifício valeram a pena. Embora tenha enfrentado desafios, sei que minha vida é marcada por um propósito eterno: amar, servir e abençoar. Continuarei fiel a essa missão, porque cada vida vale o infinito. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Então, o Espírito Santo me mostrou toda a minha história de vida, que para mim foi sofrimento, para ele foi sementes. Para ele foi um vaso que deu lugar, em meio à dor, para ser usado por ele, para restaurar outras pessoas. E aí eu sempre digo para as pessoas que eu tenho trabalhado, principalmente no discípulo meu chamado Rafael, eu falo: sua vida custa caro, viu? Você não sabe o preço que a gente paga para poder ganhar vocês para Jesus. Então, eu queria deixar esse testemunho que o pastor Charles pediu para eu ler aqui. Ele vai explicar por que ele pediu para eu ler. Eu só estou obedecendo aqui ao chamado. Obrigado pela oportunidade. Amém, glória a Deus, né? Eu pedi para o pastor Mateus ler, primeiro porque é uma característica de discipulado. Isso é discipulado, é você envolver com a outra pessoa, é você dar a sua vida pela outra pessoa. Jesus não pede para a gente morrer na cruz por ninguém, mas ele pede para a gente dar a nossa vida. Né? E é isso que o pastor Mateus tem feito, tem dado a vida dele. E o que ele leu para nós aqui não é que ele está se gabando e se exaltando. É através de uma oração, o Espírito Santo tomou ele e falou: olha, vou te mostrar para você a minha visão de você, como eu te vejo. E eu quero que você que está aqui comigo no culto, ao vivo, por você que vai assistir no YouTube, te dizer uma coisa. Pode ter certeza que, como o Espírito Santo olhava para a vida do pastor Mateus e via uma história totalmente diferente do que ele estava vendo, ele também olha para a sua e vê uma história totalmente diferente. Eu costumo falar que Deus, ele é um artesão maravilhoso, só que nós só vemos a parte de trás do trabalho que ele está fazendo. E a nossa visão, ela é muito curta. Então, quando você lembrar desse testemunho, dessa história, desse jovem pastor, eu quero que você não pense que ele quis se orgulhar, se exaltar, lendo isso. Não. Quero que você lembre que Deus vê a sua história diferente do que você vê. Totalmente diferente. Você não tem ideia de vidas que você está tocando, de vidas que, através de você, Deus está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando, usando a sua vida. Preste atenção nisso. E quero te afirmar que, como comunidade cristã, essência do caminho, veredas antigas, igreja online nos lares, nós estamos aqui para te apoiar. A te apoiar a viver essa história linda. E quem sabe um dia você escreva o seu quadro, da visão que o Espírito Santo tem a seu respeito, como ele vê a sua vida. Agradeço, meu jovem pastor, que Deus te abençoe em nome de Jesus e continue te usando dessa forma. Continue dando vidas para gerar vidas. Porque uma coisa que nós temos que aprender: nenhuma semente, se não cair por terra, não gera vidas. Amém? Vou passar para a irmã Sandra agora, que vai estar falando sobre dízimos e ofertas em nome de Jesus e orando pela palavra. Irmã Sandra? Amém, glória a Deus. Que testemunho lindo, maravilhoso. O que Deus faz para a nossa vida, amém? Glória a Deus. Fico feliz esse testemunho. Aqui a palavra de Deus sobre o dízimo, as ofertas, né? Está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos,
vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas de Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunhou eu, na medida de suas posses, do mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Pedimos-nos com muito roubos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, e pela vontade de Deus. Que palavra abençoada. Aqui é o que Deus fala aqui no nosso coração, aqui sobre as ofertas, o dízimo, né? O apóstolo Paulo aqui, ele fala para a igreja de Coríntios o que a igreja de Macedônia fizeram em meio de tribulação, dificuldade, mas para ajudar, né, a missão, né, do apóstolo Paulo ali, eles tiveram um coração que é voluntário, né, generoso, e Deus ama aqueles que dão com alegria, né, na casa de Deus. E tanto é que superabundou, né, quer dizer, da pobreza saiu, né, superabundou. Eles não viram a dificuldade que eles estavam passando, tribulação que eles estavam passando, mas com o coração contrito, com o coração generoso, ele ajuda essa obra missionária, né? Tanto é que é maravilhoso, que não somente fizeram como nós esperávamos, que coisa maravilhosa, mas também deram-se a si primeiro ao Senhor, porque, em primeiro lugar, é para o Senhor, como gratidão, o seu dízimo, a sua oferta, é como gratidão a Deus. E as outras pessoas, né, vão ser beneficiadas com esse dízimo, com a oferta que você vai dar, né? Primeiro, a gratidão da pessoa que está ofertando, né? Segundo, o sacerdote vai ser abençoado, né? E os irmãos também, que é para a obra missionária, tem os seus gastos, tem suas despesas, inclusive nós, né, da Essência do Caminho, Veredas Antigas, né? Também no culto online, né, nós estamos precisando, pedimos essa oferta com generosidade, né? Porque Deus não olha a dificuldade, Ele olha o seu coração, né? Ele ora o seu coração de boa vontade de ajudar a obra. Tanto é que esse testemunho foi maravilhoso que o apóstolo Paulo falou sobre a igreja de Macedônia, e assim é para nós hoje. Ajude a comunidade, a Essência do Caminho, Veredas Antigas, nós estamos precisando, né, para aperfeiçoar mais ainda esse culto online que nós estamos passando, né, e muitas pessoas vão ser beneficiadas. Já pensou? Você dá como gratidão. Você está ajudando a obra, o homem e a mulher de Deus ali, pregar o evangelho. Quantas pessoas vão ser beneficiadas por isso? Já imaginou? Então, abençoe. Vou orar aqui pelo dizimista ofertante, em nome do Senhor Jesus. Deus amado, Deus querido, obrigado, meu Deus, Amém. pela sua oportunidade. E o Senhor, meu Pai, abençoa. Sim, Deus te agradece. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra é bem clara, meu Pai, que o Senhor ama aquele que dá com alegria, com generosidade, com disponibilidade, que o Senhor olha o coração, meu Pai, não a dificuldade, porque sabe porque o Senhor, meu Pai, é o dono do ouro e da prata. O Senhor só pode dar para quem o Senhor quiser. Mas abençoa, meu Pai, este pai de família, esta mãe de família, todos que ajudam com amor, com temor. Meu Pai, levante pessoas também, meu, para ajudar a obra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu que te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmã Sandra, muito obrigado, que Deus abençoe a irmã, em nome de Jesus. Amém?
Irmãos, então vamos para a palavra. Nós falamos domingo passado sobre somos filhos, que Jesus veio nos resgatar, que ele veio trazer muitos filhos a Deus, né? Então hoje nós vamos falar do sangue. Que sangue precioso. Nós vamos orar. Eu não vou orar para que Deus me use. Eu vou orar para que Deus abra o coração de você que está ouvindo. O Espírito Santo testifique no teu espírito. O Espírito Santo possa te inundar com a convicção que você é filho. Que você possa entender, que me assiste pelo YouTube, o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Essa obra preciosa. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra e vamos participar agora. Agora é hora do pão, Senhor. Agora é hora de participarmos do pão. É hora de nos alimentarmos da tua palavra. Convidamos ao teu Espírito Santo para que ele tenha liberdade para falar, para agir, e trabalhar nos nossos corações. De cada um, Senhor. Daqueles que estão aqui ao vivo e daqueles que vão assistir, Senhor Deus, pelo YouTube. Te peço, fala conosco, Senhor. Teu Espírito nos dá revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu já li, já li o primeiro texto para vocês. Seria Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E eu quero simplesmente ler só um pedacinho do versículo. Diz assim: pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Amém? Só esse texto. Nós temos uma confusão muito grande sobre o sangue de Jesus. Há uma distorção do propósito do sangue. Hoje eu vou falar aqui de alguns pontos, mas no terceiro módulo das doutrinas fundamentais da fé, eu vou aprofundar cada ponto desse, ligando o Antigo Testamento com Cristo na cruz e o efeito da nossa vida. Ok? Então, nós vamos estudar alguns pontos aqui, que nós vamos aprofundar estes pontos mais para frente, no nosso estudo durante a semana, no terceiro módulo. Precisamos perguntar: poder para quê? Jesus tem poder para quê, o sangue de Jesus? Para que ele tem poder? Qual é o propósito bíblico do sangue? A Bíblia ensina que o sangue de Jesus foi derramado para expulsar demônios, porque o que eu já vi de gente expulsando demônio, que não expulsou nada pelo sangue de Jesus. O demônio te expulso pelo sangue de Jesus. A Bíblia ensina pelo nome de Jesus, né? Será que o sangue de Jesus cura doente? Será que podemos orar e clamar pelo sangue para curar doente? Ou existe um propósito muito mais profundo e eterno neste sangue? Porque nós estamos vivendo um tempo que estamos transformando aquilo que é santo, sagrado, em comum. Eu vejo pessoas falarem: o sangue de Jesus tem poder. Mas pelo sangue de Jesus, de uma forma tão natural e tão simples, em coisas que não... Sabe? Não tem. Entendeu? Vejo um irmão contando uma coisa para o outro, aí vira e fala: nossa, pelo sangue de Jesus. Nossa, não podia acontecer isso, não. Mesma coisa é o nome de Jesus. O nome de Deus, do Espírito Santo. Nós devemos ter cuidado, para a gente não pegar aquilo que é sagrado, que é santo, e transformar em algo comum. Cuidado, o que é sagrado se usa com o que é sagrado. O que é comum se usa com o que é comum. Precisamos entender isso. Isso é muito importante. Esse período de tempo que nós estamos aqui, ele é sagrado.
Por causa de nós? Não, por causa de quem está aqui. Quem está presente. Então, isso é fundamental, entendermos e compreendermos essa realidade. Então, devemos estar aqui com respeito, com temor e tremor, em nome de Jesus. Se não entendemos qual é o propósito do sangue, podemos transformar o sangue de Jesus em algo místico, mistificar o sangue. Então, vamos começar pela base. Vamos aprender algumas coisas muito importantes. O que o sangue representa na Bíblia? Como eu te falei, eu não vou aprofundar aqui, porque não tem tempo. Tá bom? Não tem tempo. Tá? Para você ter uma ideia, eu também, para mim falar no módulo 3 sobre o sangue, eu vou ter que resumir ainda. Tá? Porque o estudo ele é grande, ele é enorme, porque existem vários pontos. Então, eu vou resumir para você só um pouquinho, te dar aqui só um pouquinho. Ok? Nós não vamos aprofundar muito. Então, o que é a Bíblia? O que o sangue representa na Bíblia? Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, aqui nós aprendemos, primeiro, o sangue representa a vida. O sangue é dado para expiação. O sangue resolve o problema do pecado. Ok? Então, o sangue, ele não era usado para guerra espiritual, não era para espetáculo, era para expiação. A expiação é o ato de reparar uma culpa, remover uma ofensa por meio de um sacrifício ou pagamento. Então, na expiação, o pecado era coberto. Ele era removido através de um sacrifício de um animal. Não vou aprofundar muito. E isso fazia com que houvesse reconciliação com Deus, porque o pecado nos separa de Deus. Ok? Então, um dos propósitos do sangue é restaurar nosso relacionamento com Deus. É cobrir o nosso pecado. O sangue de Jesus no Novo Testamento. Ora, vamos para o cumprimento em Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi a sacrifício, a oferta. Hebreus 9:22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Olha que interessante. Remissão significa libertação mediante apagamento de um preço. Por isso eu li lá Apocalipse 5:9 para vocês. Então, o sangue de Jesus foi o preço pago pela sua alma, pela sua salvação. Ele te remiu. Foi expiação, primeiro ponto. Agora, pela remissão. A remissão era algo interessante. Olha como a profundidade de Jesus ter se feito homem. Porque a Bíblia diz que quando Eva foi criada, Adão falou assim, seu nome será Eva, porque ela será mãe de toda a humanidade. Então, segundo a Bíblia, toda a humanidade somos uma grande família. Somos uma grande família. E alguém para remir o outro tinha que ser da família. Não podia. Uma pessoa que não seja da família não podia remir outra pessoa.
Isso você vai ver em Ruth, capítulo 4, na questão de Boaz, que eu não vou aprofundar muito aqui. Ok? Da mesma forma, espiritualmente, Cristo se fez nosso parente a assumir a natureza humana. Assim, ele pôde pagar o preço pela nossa dívida, nos conceder remissão, cancelando a culpa e restaurando nossa posição. Portanto, remissão é muito mais do que perdão. Presta atenção. É um resgate legal, feito por alguém que tinha direito de ser remidor, de redimir. Então, o sangue, ele veio para expiação de nossos pecados e para nos remir. Jesus é nosso remidor. Jesus, ele não é só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o seu remidor. Ele se fez homem para te redimir, para te comprar. Presta atenção. Olha como o sangue é algo maravilhoso. Olha como que a obra de Jesus na cruz é algo fantástico. Olha só. Sem o sangue não há perdão. Sem o sangue derramado não há reconciliação. Olha que maravilhoso. Olha o que diz para nós, Hebreus 9:12. Diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Olha só que coisa interessante. Jesus nos remiu como nosso irmão mais velho. Ele veio como homem, tornou-se nosso parente, morreu na cruz e nos remiu. Agora ele tinha direito, ele passou a ter direito em te comprar, em pagar o preço para comprar você, para te ter de volta. Olha só que interessante. Agora, a Bíblia fala mais de redenção. Okay? Então, olha, Jesus, ele leva todos os pecados sobre ele, te compra de volta, e agora o que ele faz? Te livra do poder do pecado. Mas para te livrar do poder do pecado, ele tem que fazer o quê? Ele tem que também te resgatar, ser seu resgatador. Em Levítico 25, 47 a 49, fala que quando uma pessoa ela não tinha condições de pagar uma dívida porque ficou pobre, ela se vendia, ou ela se dava ao valor da dívida. E ela tornava-se escravo da pessoa a quem ela devia ou para quem ela era vendida. E a pessoa que ela devia tinha o direito de vender ela para pagar a dívida. Você vai ver muito isso na viúva do azeite, que multiplicou. Né? Ela fala sobre isso. Aí, um parente podia vir e pagar. Aí ele pagava a dívida e a pessoa não era mais escrava. Então, eu e você éramos escravos do pecado. O que Jesus fez? Ele veio e pagou, nos resgatou. Olha só. Agora não somos mais escravos do pecado, porque foi pago um preço. Fomos libertos. Fomos redimidos. Fomos resgatados. Ou seja, Jesus, ele pagou. Então, agora, legalmente, nós fomos livres do pecado. Ele comprou de volta aquilo que se havia perdido. Então, o escravo não tem poder mais sobre nós. Sabe por quê? Porque Jesus nos comprou o preço de sangue.
É por causa do sangue de Jesus que o pecado não tem mais poder sobre nós. Por isso podemos dizer não para ele. Podemos dizer para ele, você não me domina mais. Você não tem poder e direito sobre mim. Porque eu fui comprado de volta. Vamos continuar aqui. Olha só. E essa redenção, ela é eterna. Tá bom? Isso é importante entender isso. Importante compreender que o sangue foi derramado para nos redimir, perdoar, justificar, reconciliar com Deus. Por isso esse sangue foi derramado na cruz do Calvário. Ele foi o preço pago. Vou te contar uma historinha. Antes de eu continuar. Não, eu vou continuar aqui, depois eu conto a história. Se der tempo, eu conto a história. Vamos continuar. Romanos 5,9 diz assim: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Aí agora você foi o quê? Justificado. Justificada pelo sangue de Jesus. O que é justificação? Paulo pega uma palavra jurídica aqui, usada muito nos tribunais na Grécia, para ele mostrar para nós o que aconteceu. Que te justificando na cruz, Deus, através de Cristo, num ato legal, declara o pecador justo. Declara o pecador inocente. Um ato legal. Agora que interessante, né? Mas ato legal, mas como assim? Porque a Bíblia deixa claro que todos nós estamos debaixo da ira de Deus, da punição de Deus. Todos nós somos merecedores do lago de fogo. Somos merecedores do castigo eterno. Todos nós somos. Mas através da justificação, Deus nos torna justo. E dentro da justificação, eu tenho 2 pontos importantes. Um ponto importante que é dividido em 2, chamado dupla imputação. Dentro da justificação, eu tenho a dupla imputação. Lá para frente, vocês vão entender isso, nós vamos estudar isso, tá bom? De forma bem mais profunda. Então, na justificação, Deus declara o culpado inocente porque alguém substitui o culpado. Isso é justificação. Você entende isso? Você que me assiste pelo YouTube? Justificação é quando um inocente assume o lugar de um culpado. Isso acontece por meio da dupla imputação. 1 Coríntios 5:21. Primeira imputação. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui é o primeiro movimento. Cristo não tinha pecado. E Deus pega todo o nosso pecado e coloca sobre ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele é tratado como culpado em nosso lugar. Quero que você pare para imaginar e para pensar. Todos os seus pecados que você cometeu na sua vida estavam sobre Jesus na cruz. Todos. Todos. Todo o nosso pecado, cada um de nós aqui, foi acreditado em Jesus Cristo, foi colocado nele. Aí Deus resolveu agora um problema. Deus agora não iria nos mandar mais para o lago de fogo. Porque a ira dele foi cumprida. A exigência da santidade dele foi cumprida. Então agora, ele não poderia mais nos lançar no lago de fogo, mas também não nos poderia levar para a eternidade com ele.
Aí entra a segunda imputação. Você não entende que a palavra imputação é como se arrancasse o meu braço, aí imputou meu braço, tirou. Agora, imputação, coloca meu braço de volta. O médico vai lá e põe ele de volta. De forma bem simples, resumida. Por questão de tempo, tá? O que Deus faz, então? Olha só. Salmo 115 nos diz para nós características de quem vai morar na eternidade. Aí, vou ler só o versículo 1 e 2, só depois eu quero que você leia o Salmo 15 inteiro, por favor, tá bom? Leia ele. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. Olha só. Você continua lendo, ó, que tem as mãos limpas, que nunca mentiu, nunca saiu da sua boca falsidade, em outras versões. Você continua lendo, você vai falar assim: eita, então o negócio não tem quem vai morar lá, não. Não tem. Essa é a grande realidade, você que me assiste pelo YouTube. A grande verdade é essa. Porque em Eclesiastes 7:20 diz assim: na verdade, não há um justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Se nós formos para Romanos 3, Paulo testifica a mesma coisa. Fomos para Apocalipse, então, nem se fala. Porque lá em Apocalipse 5, o texto que eu li, João, ele olha para a terra e chora, porque ele não vê um justo sequer que poderia abrir os selos do livro. De abrir os selos. Não tinha um sequer. Olha só, ele olha para a terra, de repente, porque ele está olhado hoje. E não viu um sequer. Mas olha que legal. Então, quem é justo? Então, como é que vai fazer para nós podermos participar da eternidade com Deus? Porque Jesus vai nos pegar todo o seu rebanho e vai levar para Deus e vai entregar para Ele todos os salvos. Agora, olha o que a Bíblia diz. 1 João 2:1. Temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ó, então temos um justo que andou sobre a terra. E esse justo chama-se Jesus Cristo. Então, se só um justo pode morar na eternidade, e não há justo na terra, e o único justo é Jesus, então Deus faz agora o segundo movimento, a segunda imputação. Romanos 5:19. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ó, pela obediência de Jesus, muitos serão feitos justos. Deus pega agora a justiça perfeita de Cristo e coloca na nossa conta. Em outras palavras, ele te veste com a justiça de Cristo. Olha que lindo. Olha como é lindo. É lindo demais. Por isso que eu falo, quando você não estuda, você perde. Quando você não procura os tesouros escondidos na palavra, quando você simplesmente vai para a Bíblia só para ler, como diz o meu jovem pastor Mateus, né? Nós temos que ir para achar o coração de Deus. Temos que ir para achar esse coração que ama, que nos deseja. Ao ponto de fazer isso. E aí Deus, aqui, ele resolve o problema do justo. Nós podemos habitarmos na eternidade. E o mais importante, não só isso, podemos relacionar com ele aqui mesmo agora. Nossos pecados foi colocado em Cristo, primeira imputação.
Segunda, a justiça de Cristo é colocada em nós. Jesus recebeu a nossa culpa. E nós recebemos a justiça que ele merecia. Você entende? Está vendo como o sangue é algo importante e precioso? Que a gente tem que ter cuidado até de falar nele? Você entende isso? A palavra diz que o resgate de uma alma, não há riqueza nesse mundo que compre ela. Mas há um remidor. Que ele remiu pelo seu sangue. E isso chama justificação. Não é esforço humano, não é por mérito, esquece. É uma declaração jurídica, oficial, divina, de Deus, baseado na obra perfeita de Cristo. Você entende? É uma declaração divina, oficial, de Deus e jurídica, baseado na obra perfeita de Cristo. Não é mérito nosso. Não é por nada que nós fazemos. É por nada que nós deixamos de fazer. Só que eu não vejo lógica olhar para algo tão lindo, tão maravilhoso, tão espetacular, tão fantástico, maior que o universo para mim, e eu não responder a isso com amor, com obediência. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Que maravilhoso. Por isso que não podemos usar o sangue de Jesus para qualquer coisa, de qualquer jeito, falar dele de qualquer forma. Eu ordeno pelo sangue de Jesus. Eu já vi, sabe? Eu já vi. Eu jogo o sangue de Jesus em você agora. O que é isso? Ué? Entendeu? Eu aplico a palavra, o sangue de Jesus em você agora, nesse momento. Sai dele, demônio. Ué? O autor de Hebreus fala pelo sangue eterno. Ele pode ser apagado. Ele pode ser tirado. Não é assim. O sacrifício de Jesus, a obra de Cristo, ela é e sempre será perfeita, sem falhas. Ela não tem falha. Que ela precisa de ajuda de ser humano. Então agora eu tenho que jogar o sangue sobre você de novo, porque o sangue ele perde valor. Não, ele perde valor. Ele é eterno. Não, então a remissão é por um tempo só, ela perde validade. Não, não perde validade, é eterno. Perde validade, não. Se perde validade, sabe qual que é? Vou contar para você que perde validade, é essa vida. E ela é como erva. Hoje existe, amanhã não existe mais. Então, se você ainda não se rendeu a Cristo, quem sabe essa palavra é para você. Hoje é a sua oportunidade de entregar a sua vida para Ele, de se render a Ele e deixar essa obra maravilhosa acontecer na sua vida. E a Bíblia nos ensina mais. Agora, em Hebreus, capítulo 10, 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santo do santo pelo sangue de Jesus. Agora é pelo sangue de Jesus, você tem ousadia para estar diante do Pai. Acabou.
Em Efésios 2, perdão, Efésios 1:7, eu já pensei em outra coisa. Nós temos redenção pelo sangue, remissão das ofensas. Não tem mais. Foi pago, foi concluído, foi consumado, foi gritado na cruz. Está consumado, testelestai, está pago a dívida, não tem mais dívida. Não tem mais. O sangue é a base da graça. É a base do favor não merecido. Ele não é qualquer coisa. Ele não é algo para se brincar com ele. Sabe por que o Espírito Santo habita em você hoje? Que primeiro esse sangue te purificou, te justificou, te redimiu. Fez expiação por você. O sangue foi derramado. O Cordeiro entregou sua vida. Por isso não podemos tratar esse sangue como um amuleto espiritual, como arma de guerra espiritual. De forma alguma. Não podemos reduzir essa obra em coisas humanas. Para mim é reduzir a obra da cruz em coisas humanas, mística, supersticioso, instrumento emocional, corrompendo, profanando o que Jesus fez na cruz do Calvário. Sangue de Jesus tem poder, tem mesmo. Porque hoje eu sou filho de Deus por causa do quê? Do sangue. Tem mesmo. Eu tenho acesso ao Pai livremente agora por causa do quê? Do sangue. Nós somos chamados hoje um povo santo por causa de quê? Do sangue. Eu podia listar muito mais coisa. Apocalipse 5, versículo 9, vou ler novamente. E cantaram um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ó, comprou. Homem só do Brasil, não. Só da Igreja Batista do Povo, não. Só da nação tal, não. Toda tribo, língua, povo, nação. O sangue comprou, o sangue redimiu, o sangue adquiriu um povo, se separou este povo para uso exclusivo de Deus. Se você foi comprado pelo sangue de Jesus, eu vou te dizer uma coisa, você foi comprado para ser usado por Deus, como Ele quer, do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer e como Ele quer. Não é para ser do seu jeito, nem do meu jeito. É do jeito dele. Ele comprou, ele pagou. Você foi pago. Por outro lado também, você que me assiste pelo YouTube, eu vou te dizer uma coisa, você tem um valor muito grande. Não porque você é autossuficiente, é porque alguém decidiu que você tem valor. Pagou um preço de sangue pela sua vida. Porque, na verdade, nós não temos valor nenhum, né? A verdade é essa. Somos nada. Essa é a grande realidade. Não sei como é que nós faríamos, né? Questão de, como Paulo falou, eu sou um dos maiores pecadores. Nós arrumamos um problema, né? Não sei quem é o maior pecador, né? Porque quanto mais aproximamos do Senhor, quanto mais conhecemos a tua graça, quanto mais nos aproximamos do amor dele, mais pecador nos sentimos. E merecedores do que ele fez na cruz. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Alguém perfeito morreu pelo imperfeito. Fomos comprados.
Agora eu vou ler Gálatas, capítulo 4, de 4 a 5, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filho. Aí, ó. Sabe aqui que o preço foi pago, o sangue foi derramado? Para você ser adotado e ser filho de Deus. O sangue não foi derramado só para nos tirar do lago de fogo. E nem somente para nos levar para a eternidade com Cristo, para sermos entregues a Deus, mas para sermos adotados e sermos filhos de Deus. Efésios 1:5 nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O sangue trouxe perdão, reconciliação, justificação, adoção e identidade de filhos. Somos filhos de Deus. Você é filho. A obra do sangue é fantástica. Fantástica. Irmãos, eu separei. Eu tenho um e-book só para tratar esse assunto. Só. E tem que gostar muito de ler, porque é um dos maiores que eu tenho. Tem que gostar muito de ler. Muito. Porque é maravilhoso demais. Essa obra de Jesus é algo assim fantástico. E é tanto que eu repito isso, tá? Eu peguei a justificação. Eu falo sobre justificação dos atributos de Deus. Eu falo de justificação na queda do homem, porque é um assunto que eu amo. Eu amo esse assunto. Por isso que eu me revolto quando eu vejo pessoas usando o sangue de Jesus de qualquer jeito, de qualquer forma. Como algo, fosse um detergente, que você passa e limpa na hora. Aí limpou, a pessoa volta lá e suja. Aí volta lá de novo, passa lá, limpa de novo. Não. Não é assim, nunca foi, nunca vai ser. O sangue de Jesus é algo precioso demais. Devemos zelar. Tá? Eternamente está sobre a sua vida. Mas devemos honrar isso. Alguém pagou. Né, irmãs? Nós estamos conversando. Alguém paga. É pela graça? É. Mas alguém pagou. E devemos honrar quem pagou. Devemos nos derramar diante daquele que pagou. E nem precisava pagar, né? Isso que é o mais interessante. Vamos finalizar, então. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa obra maravilhosa na cruz. Mas eu quero que você guarde algo no seu coração. Guarde algo que eu vou falar para você. Ele não fez porque você merecia. Ele fez porque ele amou primeiro. Nós não merecemos. E devemos honrar o que ele fez. Devemos honrar o que ele fez. Vivendo para ele agora. Somos dele, pertencemos a ele. Se você entregou sua vida a Cristo de verdade, você pertence a ele. Você não é mais seu. Você não decide. Você tem um dono, um proprietário. Só que esse dono e proprietário, ele é tão maravilhoso, tão perfeito, tão fantástico, que ele nos deixou livre para decidir. Reconhecer esse grande amor dele e dizer para ele: eu quero ser um escravo da orelha furada. Quem sabe domingo eu falo sobre isso. Quem sabe próximo domingo seja esse o nosso tema, se o Espírito Santo permitir. Amém? Vamos orar então, encerrando aqui, agradecendo, em nome de Jesus Cristo. Vou pedir para a irmã Leila. Irmã Leila, você pode orar por nós, minha irmã? Amém. Agradecendo em nome do Senhor Jesus. Oremos. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai.
Senhor amado Deus, esse Sim, culto foi, Senhor, um referencial para nós entendermos o valor, Pai. Muitas das vezes clamamos seu sangue, amado Deus, sem entender. E hoje foi nos Amém. esclarecido, nos abriu o entendimento, Pai. E nós possamos cada dia mais valorizar, Jesus querido, porque o sacrifício, Senhor amado Deus, que tu fizeste por nós, Senhor amado Deus, não temos nem como, Senhor amado, ainda que quiséssemos, não podemos retribuir, Pai. Mas, Senhor, eu creio que cada um que esteve nesse culto foi impactado pela Tua palavra, será mudado, será transformado, Senhor, amado Deus. Vai crer, amado Deus, que esse sacrifício vale a pena para nós vivermos, para sermos Seus filhos, meu Deus. Por isso, Jesus, nós te agradecemos. Ó Deus, porque Tu és tão fiel a nós, mesmo nós somos falhos e pecadores, o Senhor nos entende e nos ama, mesmo sem nós merecermos, Pai. Uma graça imerecida foi o que recebemos, Pai. Recebemos vidas, Senhor, quando éramos condenados já à morte, Pai. Senhor, que o Senhor faça de nós, amado Deus, instrumentos da sua palavra e que nós levamos esse amor adiante, Pai. Que nós possamos passar adiante, Jesus querido, essa graça, esse amor, Senhor. Fazer que os outros entendam, Senhor, a grandeza, Senhor, amado Deus, que é te servir e te adorar. Pai, que nós vamos agora terminar esse culto, amado Deus, mas a sua presença jamais será tirada de nós, amado Deus. Amém. Que nós possamos a cada dia mais buscarmos em Ti, ficarmos unidos em amor, continuarmos na nossa caminhada, Pai. E que nós possamos, Senhor amado Deus, a cada dia ser gratos, Senhor amado Deus, por tudo. Oh, Jesus, nós te agradecemos. Amém. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor. Shalom a todos. Se alguém quiser ficar para fazer alguma pergunta, fique à vontade, em nome de Jesus, tá bom? Shalom. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Estou parando a gravação.